Boas pessoal, cá estamos nós mais uma vez e hoje estou aqui para fazer uma tier list sobre a seleção portuguesa. Vou ranquear aqui todos os jogadores que foram convocados para os jogos contra a Dinamarca e distribuí-los aqui nestas 5 tiers. Primeiro temos top, em que vou colocar os melhores jogadores da seleção e vou evitar passar 3, no máximo 4, talvez, que fiquem aqui. Depois, jogadores que devem ser titulares, aqueles jogadores que dão bastante à seleção quando jogam de início e que também por vezes não há nenhuma opção melhor. Depois, em terceiro, temos aqui pode ser titular, jogadores que também podem de vez em quando estar no 11 inicial e que ainda são bastante importantes na seleção. Depois, jogadores úteis, aqueles jogadores que podem ir entrando de vez em quando e que em certos contextos até podem ser titulares, mas que provavelmente não estão tão perto como os do tier acima. E, por último, tenho os de rotação, que são aqueles jogadores que de facto estão mais tapados, mas também são importantes para completar o plantel. E vamos começar aqui pelos guarda-redes. Temos o Diogo Costa e eu vou colocá-lo em top. Para mim é fácil colocá-lo no tier superior, pois ele é um dos melhores guarda-redes do mundo e acabou de o provar mais uma vez no jogo da primeira mão com a Dinamarca. Depois temos o José Sá e o Rui Silva, que vou colocar no mesmo patamar. Depois aqui podem ser titulares, pois são boas opções para a baliza, mas estão tapados pelo Diogo Costa. Agora temos os defesas e primeiro temos o Rubén Dias. Eu vou colocá-lo em... deve ser titular. Não o vou pôr em top, porque lá está, estou a evitar ao máximo pôr os jogadores naquele patamar, se bem que comecei logo a pôr um jogador lá, mas o Diogo Costa é um caso à parte. Eu acho que ele ainda é o melhor central da seleção neste momento, aliás, acho que é claramente o melhor central, mas por vezes também tem alguns erros, como teve no jogo da segunda mão contra a Dinamarca, portanto acho que não está na forma mais alta que ele já teve, mas tem capacidade para ser o líder da defesa na seleção. Depois temos o Nelson Semedo, que acho que é um jogador... útil, está tapado por outros defesas, como o Diogo Dalot, o próprio Cancelo, se bem que o Cancelo não foi chamado, não sei se está lesionado, não tenho bem certeza, mas lá está, acho que é um jogador que até pode ir entrando de vez em quando, até pode ser titular num jogo ou outro, mas provavelmente não tem a mesma capacidade de ser titular que o Diogo Dalot, por exemplo, que até posso já colocá-lo aqui em deve ser titular. Apesar de que ele não ter tido uma temporada assim tão extraordinária, penso que das opções que temos para defesa de direito ainda é um dos melhores, e dos que está aqui penso que é o melhor. Depois o Nuno Mendes vou colocar em top, para mim é o melhor jogador da seleção, é mesmo um jogador de classe mundial, e joga muito bem tanto na defesa como no ataque, joga muito completo, muito veloz e que eu gosto bastante de ver jogar. Depois temos o António Silva, que para mim é um jogador de rotação neste momento. Ele provavelmente até nem tinha sido convocado se o Tomás Araújo estivesse apto. É um jogador interessante, tem algumas boas qualidades, mas é algo inconstante também e não tem tido a melhor época. Depois temos aqui mais duas defesas centrais, o Gonçalo Inácio e o Renato Veiga. Eu prefiro o Gonçalo Inácio por causa da capacidade técnica que ele tem, a qualidade de passe, portanto vou colocá-lo aqui em deve ser titular, e o Renato Veiga em pode ser titular. Depois temos o Nuno Tavares, que para mim é um jogador de rotação, ele está completamente tapado pelo Nuno Mendes, e depois nós temos o Diogo Dalot, por exemplo, que pode jogar a defesa esquerdo. É um jogador interessante e até está a ter uma época boa, mas lá está completamente tapado aqui pelo seu principal concorrente para o lugar. Depois passamos para os médios, temos aqui o Bruno Fernandes, que eu vou colocar... não vou colocar em top, vou colocá-lo em deve ser titular, pois ele não tem exibições super consistentes. Quando ele está bem, costuma estar até muito bem, mas também tem jogos que passam um bocado ao lado do jogo, portanto fica aqui. Depois temos o Rubén Neves, que acho que é um jogador útil, pode ser titular de vez em quando, mas temos muito boas opções para o meio campo, portanto ele está tapado por outros jogadores. A seguir temos o Palhinha, que eu até coloco em pode ser titular, pois podemos ter jogos que precisamos de um 6 mais clássico e ele é o melhor trinco que nós temos na seleção. A seguir temos o Vitinha, que para mim é um jogador top, dos melhores, claramente, da seleção também, e acho que este top 3... este é o top 3 da seleção, portanto provavelmente não vou pôr mais ninguém em top. Depois temos o João Neves, que também tem estado excelente no PSG. Eu vou colocar aqui em deve ser titular. Penso que faz uma boa parceria com o Vitinha.
claramente se conhecem muito bem, mas ainda não está ao nível do Vitinha, portanto não coloco em top. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, que é sempre um tópico de discussão sobre se ele deve ainda ser titular ou não. Eu vou colocar aqui ele pode ser titular, ok? Eu não vou pôr em deve ser titular, pois acho que há jogos que provavelmente é a melhor ideia testar outras ideias e outros jogadores, mas é um jogador que ainda tem utilidade e que está acima aqui deste patamar, portanto fica aqui em pode ser titular, e tanto pode ser titular que ele continua a ser titular. Mas pronto, também há alguns jogos que ele passa um bocado ao lado, como o primeiro contra a Dinamarca, por exemplo, mas tem outros jogos que também ainda pode fazer a diferença. A seguir temos o Bernardo Silva, que não é fácil até colocá-lo aqui num destes tiers, é um destes dois, seguramente. E na dúvida, acho que vou para o de baixo, por quem pode ser titular. Isto porque ele é um jogador de extrema qualidade e até fez um grande jogo contra a Dinamarca recentemente, mas nem sempre é assim consistente a nível de seleções. E mesmo no clube também não tem passado a melhor fase neste momento, portanto eu coloco aqui, se bem que também fica perto do segundo tier. Depois temos o Diogo Jota, que acho que é um jogador útil. Ele pode jogar em várias posições na frente e tem características diferentes dos outros jogadores que jogam nessas posições, portanto é um jogador que é sempre bom ter nas convocatórias. Assim temos o João Félix, que é um jogador sempre polémico junto dos adeptos. Eu acho que ele é um jogador bastante interessante até, tem qualidades acima da média em termos de drible, de criação de oportunidades, mas é um jogador super inconsistente e que ainda não conseguiu agarrar a titularidade em nenhum clube que passou, pelo menos de uma forma prolongada. E eu vou colocá-lo aqui em jogador útil, acho que está bastante atrás dos outros jogadores que podem ser titulares, mas aqui ou ali pode entrar e até ser decisivo. E agora temos aqui o Rafael Leão, que é um jogador que é difícil colocar aqui num tier. Ele, para mim, tem um potencial tremendo e tem uma grande qualidade quando está nos seus dias. Mas nos jogos contra a Dinamarca realmente não mostrou grande coisa. Portanto, eu não consigo colocar aqui em deve ser titular neste momento, mas vou pôr em pode ser titular. A seguir temos o Pedro Neto, que é um jogador bem mais consistente que o Rafael Leão, mas que não tem um potencial tão elevado, portanto vou colocá-lo aqui no mesmo patamar. Ele tem uma característica bastante positiva, que é a capacidade defensiva que tem, portanto, lá está. Acho que fica bem aqui neste tier. O Gonçalo Ramos é a única alternativa que temos ao Cristiano Ronaldo para ponta-lança mais clássico, portanto vou colocá-lo aqui no mesmo patamar. Pode ser titular e podem até ir rodando um com o outro. E por fim temos aqui 3 extremos direitos que têm bastante qualidade, todos eles, portanto podiam até ficar no mesmo patamar, mas ainda não vi nada do Kenda na seleção, infelizmente, portanto vai ficar aqui em útil para já. E depois o Trincão e o Francisco Conceição ficam em pode ser titular. E é esta a minha tier lista da seleção portuguesa. Se tiverem alguma dúvida ou opinião, deixem nos comentários e, como sempre, espero que tenham gostado.